Os Estados Unidos sempre lutaram com a imigração. No entanto, o segundo mandato do presidente Donald Trump inaugurou uma nova era de políticas agressivas de deportação. Trump prometeu deportar 1 milhão de imigrantes indocumentados a cada ano. Um número impressionante que supera em muito as administrações anteriores. Seu governo pretende atingir esse objetivo por meio do aumento da segurança nas fronteiras, de processos de deportação acelerados e do uso de aeronaves militares. Essa escalada dramática causou ondas de choque em todo o país e no mundo. As políticas de Trump marcam um afastamento significativo das abordagens anteriores à fiscalização da imigração. Enquanto administrações anteriores se concentravam na deportação de indivíduos com antecedentes criminais, as políticas de Trump lançam uma rede muito mais ampla. Essa mudança incutiu medo e incerteza nas comunidades de imigrantes, que agora enfrentam a ameaça constante de detenção e deportação, independentemente de sua história ou contribuições para a sociedade americana. Esta nova era de deportação não é apenas sobre números. Representa uma mudança fundamental nos valores americanos. Os Estados Unidos há muito são considerados um farol de esperança para imigrantes que buscam uma vida melhor. As políticas de Trump desafiam essa noção, pintando o quadro de uma nação que está virando as costas para sua herança imigrante. As implicações dessas políticas vão muito além dos indivíduos e famílias diretamente afetados. Elas levantam questões profundas sobre o Estado de Direito, os direitos humanos e o próprio tecido da sociedade americana. Ao nos aprofundarmos nesta questão complexa, devemos confrontar essas questões de frente e nos envolver em um diálogo significativo sobre o tipo de nação que aspiramos ser. Um dos aspectos mais controversos da política de imigração de Trump é a retomada do programa Remain in Mexico, permaneça no México. Essa política força os requerentes de asilo que chegam à fronteira entre os Estados e o México a esperar no México enquanto seus casos são processados nos tribunais americanos. Enquanto o governo Trump argumenta que essa política é necessária para impedir pedidos de asilo frívolos e reduzir a imigração ilegal, grupos de direitos humanos a condenaram como desumana e ilegal. As condições nesses acampamentos improvisados são frequentemente deploráveis. Os requerentes de asilo, muitos fugindo da violência e da perseguição em seus países de origem, são forçados a viver em condições de superlotação e insalubres, muitas vezes sem acesso a necessidades básicas como comida, água e cuidados médicos. Eles também estão vulneráveis à exploração, extorsão e violência nas mãos de organizações criminosas que operam com impunidade nessas regiões fronteiriças. A política Remain in Mexico atraiu duras críticas de organizações internacionais, incluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, que pediu aos Estados Unidos que cumpram suas obrigações sob o direito internacional de fornecer proteção aos requerentes de asilo. A política também foi contestada em tribunais do Supremo, com resultados mistos. Enquanto alguns tribunais bloquearam a política, o governo Trump prometeu continuar lutando por sua implementação. O custo humano da política Remain in Mexico é inegável. Milhares de requerentes de asilo, incluindo famílias com crianças pequenas, estão presos no limbo, enfrentando um futuro incerto e vivendo em condições precárias. Essa política não apenas viola seus direitos humanos, mas também mina os próprios princípios de justiça e compaixão que deveriam guiar o sistema de asilo de qualquer nação. A comunidade internacional reagiu às políticas agressivas de deportação do presidente Trump, com uma mistura de condenação e desafio. Vários países latino-americanos, já lutando contra seus próprios desafios sociais e econômicos, estão sofrendo o impacto dessas políticas conforme os Estados Unidos aumentam as deportações para a região. O Brasil, sob a liderança de seu presidente recém-eleito, tem se manifestado abertamente em sua oposição. O governo brasileiro condenou o primeiro voo de deportação em massa do segundo mandato do governo Trump como degradante e exigiu tratamento humano para seus cidadãos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil convocou o embaixador dos EUAs para expressar sua indignação e apresentou uma reclamação formal à Embaixada dos EUAs
sobre relatos de maus tratos e condições desumanas durante os voos de deportação. Honduras, lutando contra a pobreza e a violência que levam seus cidadãos a buscar refúgio nos Estados Unidos, pediu uma reunião de emergência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, para lidar com a crise. A presidente hondurenha, Xiomara Castro, pediu aos líderes regionais que apresentem uma frente unida contra as políticas de Trump e exijam uma abordagem mais humana à migração. A Colômbia tomou uma posição ousada ao recusar permissão de pouso para aeronaves militares dos La Nacional transportando deportados. O presidente Gustavo Petro, um crítico ferrenho das políticas de imigração de Trump, exigiu o uso de aeronaves civis e um protocolo digno para o retorno de cidadãos colombianos. Esse ato de desafio foi elogiado por grupos de direitos humanos, mas também gerou ameaças de retaliação do governo Trump. As políticas de deportação em massa do presidente Trump não são apenas uma crise humanitária. Elas também representam uma ameaça significativa à economia dos Estimaeura. Os Estados Unidos dependem fortemente da mão de obra imigrante documentada e indocumentada em vários setores. Remover milhões de trabalhadores da economia pode ter consequências devastadoras. Um dos impactos mais imediatos seria uma grave escassez de mão de obra em setores como agricultura, construção e hotelaria, onde imigrantes indocumentados constituem uma parcela significativa da força de trabalho. Os agricultores já estão lutando para encontrar trabalhadores suficientes para colher as plantações, e a indústria da construção civil está enfrentando atrasos devido à falta de mão de obra qualificada. É provável que essa escassez se agrave drasticamente sob as políticas de deportação de Trump, elevando os custos para empresas e consumidores. O setor de serviços, um dos principais motores da economia dos Estimaeura, também seria duramente atingido. Restaurantes, hotéis e outras empresas dependem fortemente da mão de obra imigrante. E deportações em massa forçariam muitos a reduzir serviços, aumentar preços ou até mesmo fechar completamente. Isso não apenas custaria empregos, mas também prejudicaria a indústria do turismo e reduziria a produção econômica geral. As consequências econômicas das deportações em massa se estenderiam muito além desses impactos imediatos. A redução dos gastos do consumidor devido à perda de empregos e aos preços mais altos se espalharia pela economia, desacelerando o crescimento e, potencialmente, levando a uma recessão. Além disso, a perda de bilhões de dólares em remessas enviadas por imigrantes para suas famílias em seus países de origem teria um impacto devastador nas economias em desenvolvimento, potencialmente alimentando ainda mais a migração para os Estados Unidos. Além das ramificações econômicas, as consequências sociais das políticas de deportação em massa do presidente Trump são igualmente alarmantes. Os Estados Unidos abrigam milhões de famílias de status misto, nas quais alguns membros são cidadãos americanos, enquanto outros são indocumentados. As políticas de Trump estão destruindo essas famílias, deixando crianças sem pais e comunidades destroçadas. As histórias são de partir o coração. Os pais estão sendo deportados sem seus filhos, deixando-os aos cuidados de parentes ou, em alguns casos, do sistema de assistência social. Crianças estão sendo separadas de seus pais na fronteira, deixando-as traumatizadas e com um futuro incerto. O pedágio emocional para essas famílias é imensurável. O tecido social das comunidades americanas também está se desfazendo. As políticas que incentivam a denúncia de imigrantes indocumentados criaram uma atmosfera de medo e desconfiança. Os vizinhos têm medo de conversar entre si e as comunidades estão se tornando mais divididas. Essa erosão da confiança mina a própria base de uma sociedade saudável. O governo Trump argumenta que está simplesmente fazendo cumprir a lei e que imigrantes indocumentados violaram a lei ao entrar ou permanecer no país ilegalmente. No entanto, os críticos argumentam que as políticas do governo são desumanas e que não reconhecem as contribuições que os imigrantes indocumentados fazem à sociedade americana. Eles também apontam que a grande maioria dos imigrantes indocumentados não são criminosos e que estão simplesmente tentando dar uma vida melhor para si e para suas famílias.
Embora o presidente Trump tenha prometido deportar milhões de imigrantes indocumentados, os desafios logísticos e legais de realizar uma tarefa tão monumental são assustadores. Os Estados Unidos precisariam expandir significativamente sua capacidade de detenção, contratar e treinar milhares de novos agentes de imigração e agilizar o processo de deportação. O custo de tal operação seria astronômico. As estimativas para o custo de deportação de 11 milhões de imigrantes indocumentados variam de centenas de bilhões a trilhões de dólares em uma década. Essa despesa enorme viria às custas de outros programas governamentais essenciais, como educação, saúde e infraestrutura. Além disso, os esforços do governo Trump para acelerar as deportações enfrentaram vários desafios legais. Grupos de liberdades civis entraram com ações judiciais contestando as políticas do governo, argumentando que elas violam o direito ao devido processo legal dos imigrantes. É provável que essas batalhas legais se arrastem por anos, complicando ainda mais os esforços de deportação do governo. A dependência do governo Trump da cooperação de outros países para aceitar deportados também está se mostrando um grande obstáculo. O México, destino da maioria dos deportados do Sinaloa, resistiu à pressão do governo Trump para aceitar mais deportados, argumentando que não possui recursos para lidar com o fluxo. Outros países também expressaram relutância em aceitar um grande número de deportados, complicando ainda mais os planos do governo Trump. As políticas agressivas de deportação do presidente Trump não apenas dividiram a nação em linhas partidárias, mas também erodiram a confiança entre as comunidades e a aplicação da lei. A retórica em torno da imigração tornou-se cada vez mais tóxica, alimentando o preconceito e a discriminação contra latinos e outras comunidades de imigrantes. A decisão do governo Trump de encerrar o programa Ação Diferida para Chegadas na Infância, ou DACA, que protegia jovens imigrantes indocumentados trazidos para os Estados Unidos quando crianças da deportação, semeou medo e incerteza entre esses jovens, conhecidos como Dreamers. Esses jovens, que cresceram nos Estados Unidos e contribuem significativamente para suas comunidades, agora enfrentam um futuro incerto. Os esforços do governo Trump para expandir a definição de estrangeiro criminoso, para incluir indivíduos que cometeram delitos menores, como violações de trânsito, alienaram ainda mais as comunidades de imigrantes. Essa política levou à deportação de indivíduos que viveram nos Estados Unidos por décadas e não têm nenhum outro antecedente criminal. A erosão da confiança entre as comunidades de imigrantes e a aplicação da lei é particularmente preocupante. Quando as comunidades temem a deportação, é menos provável que denunciem crimes ou cooperem com policiais. Essa falta de confiança torna a todos menos seguros. Os Estados Unidos sempre foram uma nação de imigrantes. Desde os primeiros colonos, que chegaram a estas margens em busca de liberdade religiosa, até as ondas de imigrantes que vieram em busca de uma vida melhor, os imigrantes desempenharam um papel vital na formação da história, cultura e economia do país. A Estátua da Liberdade, com sua inscrição "Dê-me seus cansados, seus pobres, suas massas amontoadas, ansiando por respirar livres", é há muito um símbolo do espírito acolhedor da América. No entanto, as políticas do presidente Trump parecem virar as costas para esse legado. Os imigrantes enriqueceram os Estados Unidos de inúmeras maneiras. Eles abriram negócios, criaram empregos, contribuíram para avanços científicos e enriqueceram a tapeçaria cultural da nação. Negar as contribuições dos imigrantes é negar uma parte fundamental da história e identidade americanas. O debate atual sobre imigração não é simplesmente sobre números ou leis, é sobre quem somos como nação, é sobre se continuaremos a ser uma nação que acolhe imigrantes de braços abertos ou se viraremos as costas para nossa herança e nos tornaremos uma nação definida pelo medo e pela exclusão. A questão da imigração é complexa e emocionalmente carregada, mas é uma conversa que devemos ter como nação. As decisões que tomamos hoje terão consequências de longo alcance para as gerações futuras. Eu os incentivo a se manterem informados, a se envolverem em um diálogo respeitoso e a fazer com que suas vozes sejam ouvidas. Entre em contato com seus representantes eleitos
Apoie organizações que trabalham em nome de imigrantes e compartilhe suas histórias e perspectivas com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever neste canal para uma cobertura mais aprofundada da imigração e de outras questões críticas que nossa nação enfrenta. Curta este vídeo se você o achou informativo, compartilhe-o com seus amigos e familiares e deixe um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos sobre este tópico importante. Juntos, vamos trabalhar por um sistema de imigração mais justo e humano.